Olá, olá, boa noite. Olá, olá, pessoal. É isso daí, Foco no Grisalho já tá aí com a gente. Boa noite, galera! E é isso daí, estamos iniciando mais uma live. Mais uma live onde com certeza vamos estar gerando valor na vida das pessoas, levando informações, principalmente aquelas em que nós somos questionados dia a dia. Nós que trabalhamos com a terceira idade, nós que trabalhamos com o público idoso, então nós temos assim muitos questionamentos e nós, né, queremos trazer esclarecimento para toda essa população que gosta, né, e que quer entender e que muitas vezes não entende, mas por falta do conhecimento. Então, nós que trabalhamos com esse público, a gente vem trazer aqui de uma forma assertiva para todas as pessoas, para que elas possam entender melhor, saber lidar melhor com o seu idoso, não somente com o seu idoso, mas também com os idosos de toda a sociedade. Então, esse é o nosso cuidado, esse é o nosso zelo. E é exatamente por isso que nós fazemos as nossas lives semanalmente, para trazer aí esse conhecimento. E aí eu quero dar boa noite aí para o Damião, e o pessoal que está chegando aí, o pessoal de onde que é esse pessoal que está aqui. É isso daí. Estou dando uma acenada aqui para o pessoal. Aí, a nossa convidada já chegou. Diogo, querido, você tá aí também, é? Tá na torcida, Francisco. E aí, Francisco, tudo bem? Você fala de onde? Aliás, você está conectado de onde? E é isso daí, a Ana Paula também já está. A Ana já está aqui com a gente. E enquanto eu espero aqui, eu vou mandar um convite para a Ana, vou me apresentando, tá? Eu sou a Sônia Henrique, sou do Instituto Plenitude 60, onde nós trabalhamos com treinamento para cuidadores. Eu trabalho como coach da terceira idade, né? Estou me formando em gerontologia, tecnólogo em gerontologia, para auxiliar melhor os nossos idosos. Então, tem esse trabalho aí, eu resolvi, né, pela paixão nesta área, resolvi, né, fazer com que esse desejo do meu coração, esse desejo da minha alma, fosse muito maior de que está aqui dentro de mim e fazer acontecer. Então, hoje eu trabalho só nessa área e trabalho com o desenvolvimento humano nesta área. E é exatamente por isso que nós trazemos aqui especialistas em todos os assuntos, para a gente poder entender melhor os nossos idosos. Eu sou de Campinas e atuo aqui em Campinas também e em todos os lugares que solicitarem o meu trabalho e o trabalho da minha equipe. Eu vou fazer o convite para a Ana, para ela chegar e já falar para a gente as novidades que ela tem para nós. Enfim, ela vem nos orientar, que é sempre um aprendizado, tanto para mim quanto para ela, e para todos vocês que estão aí. Então, nós queremos aprender nessa noite, então nós vamos aprender. Então, nessa noite, nós vamos nos informar, e eu tenho certeza que nós vamos sair daqui com uma ideia diferente do que é ILPI, que ela vai trazer para a gente aqui. Então, deixa eu convidar aqui a Ana. Deixa eu chamar a Ana aqui. Pessoal, só espera um pouquinho que eu vou chamar ela, tá? E deixa eu só achar a Ana aqui. Ana, se você puder dar uma sinalizada para mim. Não tem nenhum pedido. Isso aí, pessoal.
Que entrar uma reunião. E ela já está chegando, a nossa convidada. A Arles Maciel. Boa noite, Arles. Convite, só dá um alô se você recebeu aí ou não. Pessoal, é assim mesmo, viu? A gente está entrando ao vivo aqui, é informática, e é assim mesmo. Aqui. O convite já está aí para você. Ai, a Ana Paula da Feridas. Boa noite, Ana Paula, minha querida, tudo bem com você? Você tá conectado de onde, Ana? Ah, já tem gente perguntando o que é ILPI. Não apareceu ainda. Então vamos lá. Ah, entra vivo com aqui. Acho que agora vai dar certo. Vamos ver. Vamos ver se agora dá certo. O convite já chegou aí para você, Ana. Vamos ver. Aham, o pessoal perguntando o que é ILPI. A Ana vai explicar para gente. E você fica aí, não vai embora, não, porque você vai entender. Eu quero deixar para a Ana falar. Oi, boa noite. Aí. Desculpa aí o Ai, contratempo, viu? É a falta de hábito. Não tenho muito mas, hábito no Insta. não, mas eu vou te falar uma coisa, querida. Tecnologia é assim mesmo, né? Aqui não tem nenhum profissional, então a gente tem que usar aquilo que a gente tem para a gente poder levar a informação, né? Então eu falo assim que o importante é que o som fique maravilhoso, fique excelente para chegar na casa dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores, mas aqui não tem nenhum profissional. Aqui o que tem pessoas com coração aberto para levar o conhecimento para toda a nossa sociedade. Já quero te dar uma boa noite, minha querida, te acolher aqui no meu canal do Instagram, né, e te dar as boas-vindas, te agradecer, né, pelo convite, por essa abertura de coração, uma pessoa tão boa que vem agregar aí junto à Plenitude 60, e eu deixo você à vontade para você se apresentar, a minha audiência e a sua também, desde já muito obrigada, Ana. Boa noite, Sônia. Boa noite a todos. Eu agradeço, né, esse convite, essa oportunidade de ter esse bate-papo, né, da gente trocar um pouco experiências e aprender, né? Sempre muito aprendizado nessas lives, nesses momentos. Exatamente. É o que eu estava falando no começo, né? Muitas vezes nós que trabalhamos com esse público idoso, né? Nós somos assim questionados de muitas e muitas e muitas questões, né? Chega até nós e a gente vê que falta muita informação, né? Então, às vezes a gente fala de um jeito que como se todos soubessem, né? Mas como a pessoa não está inserida naquele meio, então ela não vai saber. Então eu vejo que a gente, né, com o nosso know-how, com o nosso conhecimento, que a gente vai adquirindo um com o outro, a gente usa, né, a internet para que esses conhecimentos cheguem até as pessoas. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite, né, Ana? Verdade. Então, eu sou Ana Paula Moura, eu falo aqui de Alagoas, falo da cidade de União dos Palmares, sou assistente social de formação, fiz especialização em geriatria, em gerontologia, também em gestão social, né? A gente sempre buscando, né, as ferramentas necessárias para desenvolver o nosso trabalho. Eu estou na administração, né, na diretoria administrativa aqui da ILPI Casa do Pobre Santo Antônio, há 10 anos. E ao longo destes 10 anos, o que nós vivemos e estamos vendo a cada dia é que as ILPIs, né, os antigos asilos, eles por muitos anos foram muito marginalizados, né, por toda a sociedade, né, por parte também de poder público, né, porque o preconceito que sempre
rondou, né, as instituições, principalmente tido por conta do salário do idoso, né, que é o maior questionamento das pessoas. A ILPI existe porque o idoso tem salário. Não. As ILPIs, a história conta que os asilos, né, que hoje são nomeados tecnicamente por ILPIs, eles têm longa data. É uma história muito, muito longa, até bem antes e muito antes de idoso pensar em ter qualquer tipo de benefício assistencial. Elas já existiam, já cumpriam o seu papel, né? O seu papel de amparar essas pessoas. Que também havia um grande preconceito, tendo em vista que os teóricos falam muito que a questão de assistencialismo, né, que é diferente de prestar assistência, eles colocam que era muito presente nas ILPIs essa questão do assistencialismo, onde eles, com essa fala, muitas vezes anula toda uma história que tem em cima da caridade que era feita para garantir a dignidade daquelas pessoas, como é até hoje, de ampará-las, de cuidá-las. Hoje é bem verdade que, pelas diversas leis que foram criadas, né, de proteção, as ILPIs buscaram, né, se adequar a essas tendências e essas cobranças, né, vigilância sanitária, conselhos, né, conselhos municipais, que estão sempre atentos, né, a qualquer desvio de conduta por parte de qualquer instrumento desse de institucionalização, que são as ILPIs. Então, isso tudo que vem acontecendo esses últimos meses, principalmente pós-pandemia, trouxe visibilidade para as ILPIs, que andavam, né, às escuras, esquecidas, e só levando realmente a parte da crítica e do preconceito, sem nem procurarem saber como era que se administrava, como é que se vivia, como é que se dava o atendimento, os órgãos que trazem as cobranças, né? Vocês têm todas as normas a serem cumpridas, estão realmente sendo cumpridas? Infelizmente, muitas ILPIs não conseguem, não conseguem, porque o que está lá na lei, ele é muito abrangente, isso é muito bom, porque tudo que está lá é para preservar a dignidade do idoso, é para dar o melhor para ele. Mas e a condição, né, de se conseguir atender a tudo que está lá posto na lei, né? Sociedade, poder público, a família, eles têm, né, conjuntamente, solidariamente, um papel muito importante nessa efetivação de direitos, nessa proteção e nesse amparo, né, aqueles que tanto contribuem, eu não digo nem contribuíram, que contribuem com a nossa sociedade, porque eles têm a renda que mantém muitas vezes tantas e tantas famílias, que hoje são mantidas por pessoas idosas, pelo salário daquele idoso que está ali em casa sustentando seus cheio daquela casa. E aí a violência muitas vezes vem acontecendo hoje, mais internamente nas residências, porque dentro de casa não chega a vigilância sanitária, não chega conselho do idoso, e aí entre quatro paredes a gente tem observado, a mídia está mostrando, ainda com uma escala bem pequena, mas tem mostrado que negligência, abandono e maus tratos está por toda parte do nosso país e do mundo também, né? Então, assim, essa discussão toda é uma discussão que tem que ser levada para a sociedade. Trazer à luz as ILPIs é trazer à luz a vida da pessoa idosa, como é que está sendo dentro de um ILPI. Isso é importante. Mas é bom que se traga a discussão de uma forma mais ampla, porque a pessoa idosa ela está em várias instituições, inclusive a instituição família, que precisa cumprir o seu papel e que não teria ILPI para amparar tanto idoso que hoje sofre com maus tratos, com violência, com negligência. Então eu falo muito, viu? Quando quiser me Ai, que cortar, delícia! corta, que quem fala tá aqui. Não, não, não pode falar à vontade, né? Porque nós queremos te ouvir, esse espaço é seu, né? Para você poder trazer muito conhecimento para a gente mesmo. E realmente, né? A gente que está nesse meio, a gente conhece, a gente sabe, né? Da realidade. E você trouxe aí, você pontuou muitas coisas importantes para a gente começar a pensar. E também, assim, eu gostaria que você explicasse assim mais
de uma forma mais clara o que é ILPI, que o pessoal começou a perguntar o que é ILPI, né? Porque eles conheciam com outro nome. Eu pensei, então eu vou deixar para a Ana Isso. explicar, né? E aí a gente já entra, porque na verdade as pessoas já vão começar a entender, né, o que é que você estava falando, do que é que você estava falando. Então, como as pessoas não conhecem esse termo ainda, então eu gostaria que você abrisse aí essa caixa preta para nós. A ILPI, pela sigla, significa Instituição de Longa Permanência para Pessoas Idosas. Antigamente, como a gente colocou na introdução, eram chamados os conhecidos, né, historicamente, por asilos. Asilar é uma frase muito forte, né? É um adjetivo muito forte. Você asilar alguém é colocar ele à parte, né? Tirar do meio. E a ILPI ela tem um contexto técnico dentro da política da assistência social. A ILPI é um instrumento dentro da política de assistência social, onde em qualquer lugar do Brasil, se um idoso sofrer qualquer tipo de violência, as ILPIs vão ser o instrumento que vai garantir aos órgãos de controle, aos órgãos de proteção, que aquele idoso, ao sair daquela residência onde ele está sendo violado, tendo seus direitos violados, ele vai ter um lugar para poder ele ser amparado por longo tempo. Por isso que é longa permanência. Não se tem um período estabelecido. Você entra na ILPI e vai sair com 2 meses. Para criança e adolescente, as políticas, né, de proteção, quando há violência contra crianças e adolescentes, em casa lá, né? Que a criança vai ficar ali amparada até tudo se normalizar na casa. Já no caso da pessoa idosa, nesses casos extremos, né, de violência, porque quando vem ter conhecimento a sociedade, é porque já extrapolou todas as barreiras. Porque o idoso mesmo, ele protege a família. O idoso mesmo, ele nega que está sofrendo. Ele tem vergonha de dizer que está sendo violentado dentro de casa, que é o filho dele, aquela pessoa, a filha dele, a pessoa que ele tanto ama muitas vezes, é que está cometendo, né, esses crimes contra eles. Então, a ILPI nada mais é do que um instrumento, né, uma instituição que é destinada a amparar, a proteger, a cuidar de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social, de vulnerabilidade financeira também. É bom que se saliente, né, que coloque muito claro que não só está em LPI idoso que sofria violência em casa. Isso a gente precisa esclarecer. E LPI é espaço também para aquele idoso que a família não teria condições técnicas, humanas, financeiras, para tratar e cuidar daquele idoso dentro do seu lar, dentro do seu seio familiar. Então, muitas vezes, as ILPIs, é o nosso caso aqui, nós somos procurados por famílias que estão em estado deplorável, de tristeza por ter que tirar aquele idoso de casa, que não é um desejo, muitas vezes, da família. É porque eles procuram meios de cuidar de um idoso que muitas vezes teve um AVC, e aí ele começou muitas vezes a usar fralda, ou ele tem Alzheimer, ele começou a surtar, não reconhece ninguém em casa, agride alguém dentro de casa pela doença que ele está apresentando. Né? Não é nem a questão da pessoa estar ciente e consciente. É de problemas que vêm com as comorbidades da idade. Então, tem pessoas familiares que a residência é numa zona rural, distante de qualquer assistência médica, de posto de saúde, sem um banheiro em casa para poder fazer a higiene do seu idoso, sem habilidades para trocar aquela fralda, sem conhecimentos técnicos para conseguir dar um remédio corretamente, porque não sabe muitas vezes ler, não sabe como é que vai dar, olhar uma pressão, acompanhar uma glicose. Então, o idoso diabético, né, que tem que tomar insulina. Então, há muitas vezes a procura com esse perfil, porque a família não se sente, não consegue lidar e cuidar como eles querem e sabem que aquele idoso precisava ser cuidado. Então, quando eles entendem, quando eles percebem que estão, sem querer, violando, né, a garantia que aquele idoso teria de saúde, de assistência, eles muitas vezes procuram os órgãos para pedir socorro. É um pedido de socorro em muitos casos. Hoje mesmo,
nós tivemos o atendimento peculiar. A idosa dizendo que cuidava do esposo de 78 anos, mas ela não conseguia mais colocá-lo no braço para dar banho. Não conseguia mais fazer as atividades que ela teria diariamente que fazer. E aí ela vinha procurar essa assistência, o encaminhamento da ILPI que eu falo é via CREAS. Nós somos uma instituição que pertence à Sociedade São Vicente de Paulo, que nos deu a oportunidade dessa missão e que acolhe há muitos anos, né, situações de vulnerabilidade, há muitos anos. Então, esse caso é um caso, vamos dizer, que é cotidiano, de pessoas que nos procuram, às vezes para pedir um conselho de como fazer, de como cuidar, entende? Então, eu vejo, por exemplo, seu trabalho, né? Esse trabalho que você faz de prestar essa assistência, essas orientações para aquela família, né? Para lidar com aquele idoso. Isso tem que ser fomentado e deveria ter dentro do sistema de assistência, dentro do sistema de saúde, esses profissionais que dessem esse amparato, que instruíssem as famílias com técnicas de cuidados, cuidados em enfermagem gerontológica, né? Como lidar com o seu idoso que é acamado, né? Como fazer para a parte motora dele melhorar, porque tem muitos que ficam em cima de uma cadeira de roda o dia inteiro, na frente de uma TV. E as atrofias, né? Problemas com mobilidade só vão cada dia mais aumentando. Então, são muitas vezes políticas públicas que precisam ser implementadas, que para isso acontecer depende também de nós profissionais que estamos na ponta, que estamos observando, né, esses movimentos que vêm acontecendo ao nosso redor, e que infelizmente grande parte do poder público ainda fecha os olhos para essa população, Sim. ainda nega os direitos, ainda invisibiliza, não dá visibilidade, deixa a pessoa invisível, né? O idoso está ali dentro de casa e o que se vê dentro de um seio familiar, a atenção das políticas que nós mais estamos vendo na atualidade e que precisa ter, porque é direito de todos, né? Ter respeito e dignidade, são as políticas da mulher, né? Do combate à violência contra a mulher, uma política forte, a gente fica feliz porque é uma política super importante. É a política da criança, né? Da proteção à infância, super importante. E política do idoso, divulgações dessa questão de combate à violência, de tantas outras coisas que poderiam ser feitas, como centros-dia, né, nas cidades. Quantas cidades do nosso país possuem essa ferramenta centro-dia, que seria para muitas famílias um escape, porque enquanto sai para trabalhar, aquele idoso fica sozinho muitas vezes em casa. Ali ele pode cair, Exatamente. ele pode ter um mal súbito, né? Se tiver a sorte de algum agente de saúde fazer uma visita e fazer alguma orientação, bem. Mas, assim, precisa se discutir, se levar, né, para a sociedade esse olhar e essa cobrança. O que nós temos feito por nossos idosos? O fim dos nossos idosos serão abrigos, serão ILPIs, instituições de longa permanência? O lugar dele não seria, e constitucionalmente não será, dentro da nossa casa, sob os nossos cuidados? Agora, para ter as condições mínimas de mantermos os nossos idosos bem cuidados, né, e atendidos dentro do seio da família, o que tem sido hoje projetado nessa perspectiva, tendo em vista que a sociedade está envelhecendo rapidamente, né? Em 2050, quase metade do país vai ser já envelhecido, né? Então, como nas escolas, a política educacional voltada ao respeito ao idoso, como é que ela está sendo tratada? Porque o que a gente observa é que, pontualmente, uma vez ao ano, né, lá no mês de outubro, alguns movimentos existem de escolas, né, de instituições, de divulgar a questão do combate à violência, mas a violência ao idoso, em outubro, se lembra, mas no dia a dia tem que se combater. E só se combate com conscientização, com humanização dos serviços também, né? Serviços humanizados, serviços tecnicamente voltados e preparados, porque é diferente
lidar com pediatria e gerontologia, né? É diferente, totalmente Exatamente. diferente. Então, quantos profissionais hoje, dentro da sua área, estão buscando a gerontologia, a geriatria como especialização, para entender esse processo, né, do envelhecimento? E que isso hoje é uma grande porta também, né, de trabalho, porque é uma população que cresce, que carece desses profissionais e que precisa ter formação continuada para que essa assistência chegue com qualidade para os nossos idosos. Exatamente, Ana Paula. E eu vejo assim que a gente trazer, né, essa questão, a gente vem assim desmistificar, né, esse olhar que as pessoas têm em relação à ILPI, né? Porque a gente vê assim que existe ainda muita resistência. E você trazendo a história dessa senhora, né, que já não conseguia mais dar o banho no esposo, enfim, tantas situações que você pontuou aí para gente. Então, eu vejo que isso daí ajuda muito a gente quebrar esse paradigma. E essa questão também, Ana, como é que eu posso dizer para você? De, dessa, como que eu posso usar a palavra? Não é insegurança que as famílias têm de estar fazendo a institucionalização do seu idoso. Então, a gente até conversou sobre isso, né? Que é uma dor muito grande. Né? Então, eu vejo assim que a gente, muitas vezes, a gente tem que usar, né, a nossa empatia para a gente poder entender o lado do outro. Né? E quando a gente fala, porque eu quero até trazer para vocês aqui um relato meu, que antes de começar, de ingressar, né, trabalhar, descobrir mesmo meu propósito, que era trabalhar com a terceira idade, que sempre foi uma paixão, eu sempre tive, e eu falo, e eu trago essa preocupação, porque eu sempre tive esse preconceito. Sempre tive, quando eu era mais nova, né? Então eu não entendia. Então eu usava os termos que muitas vezes as pessoas usam, né? Ah, mas eu vou colocar lá, eu vou abandonar. Então as pessoas elas têm esse olhar. É lógico que a gente não generaliza em hipótese alguma, que as pessoas elas têm esse olhar, né? Eu vou levar para lá, né? Eu vou abandonar. Nossa, mas você levou seu pai, você levou sua mãe, mas você vai abandonar. Então isso fica na cabeça da pessoa que ela acaba ali, ela se acabando, dando uma péssima qualidade de vida para o idoso, né? Não sei se você pode até confirmar isso, e ela se acabando e dando uma péssima qualidade de vida para o idoso por essa questão de acreditar que está abandonando. Então, exatamente por isso, quando você fala do nosso trabalho, as famílias nos procuram muito, né? E elas vêm, chega para a gente chorando, Sônia, o que eu vou fazer? Né? E às vezes você olha para a vida da família, para a situação, eles não têm condição. Que nem é mais fácil, que nem as pessoas dizem, né? Ah, então a gente coloca um cuidador lá. Então, se a gente for parar para analisar e ver, não é todo mundo que tem condição de manter um cuidador dentro de casa. Não é todo mundo. Nós estamos falando de famílias carentes também, né? Tem as famílias classe média alta, enfim, mas não, eles não têm condição. Então, quando a gente muda o nosso olhar, a gente muda a situação. E aí eu gostaria também que você falasse, Ana, como que é essa questão de você estar lidando com essas famílias que chegam até vocês procurando essa questão ou uma vaga ou até um aconselhamento de como institucionalizar o seu ente querido, como que é feito isso, se é feito uma triagem, se vocês têm uma equipe multidisciplinar para poder estar acolhendo, para poder estar explicando para eles, se eles têm um tratamento todo acolhedor, para que eles possam tomar essa decisão aí um pouquinho mais certos, né, do que eles estão fazendo. Como que é esse trabalho de vocês, Ana? O Estatuto, né, do Idoso, a partir do artigo 48 até o 58, é específico a respeito de como se deve funcionar um ELPI e quais são as sanções legais pelo não cumprimento das regras que estão postas no Estatuto. Então, são 10 artigos específicos do Estatuto do Idoso direcionados à questão do acolhimento institucional, do acolhimento em LPIs. Quem quiser depois dar uma olhada, do 48 a 58, fala só de LPI. Então, essa visão de marginalidade, marginalizar as ILPIs, as pessoas usarem o termo como punição, vou te colocar no ILPI se você não melhorar, vou fazer isso, que fala com um tom punitivo.
isso se constrói e isso se leva na mente do idoso a um temor, porque, infelizmente, a visão que se tem muitas vezes desses espaços são de espaços escuros, de espaços frios, de mau cheiro, de desorganização, de uma casa como um depósito. Essa é a visão que se construiu ao longo dos anos. Até porque essa perspectiva técnica desse serviço, ela é muito recente. A RDC 283, que é uma resolução que normatiza como é que deve ser um abrigo, como é que deve ser um ILPI, o que esse instrumento dessa política social deve ter para funcionar adequadamente a essa população idosa. Então, na RDC atual, que é a 283, ela coloca que um abrigo desses, um instrumento desse, um ILPI, para funcionar, ela precisa ter cuidadores, precisa ter lavadeira, cozinheira, serviços gerais, serviço administrativo. Então, a lei que chancela o funcionamento desses instrumentos, ela coloca já bem resumido qual seriam os instrumentos que o ILPI devia ter para funcionar. Então, veja, vou repetir. Cuidadores, obviamente, super, e ai da ILPI se não tiver eles, é eles que vão dar o banho, é eles que vão cortar a unha, é eles que vão motivar a levantar para tomar o sol, para viver. Então, é uma equipe essencial em qualquer ILPI. E se ela for capacitada, se ela for treinada, e se ela tiver uma consciência gerontológica, aí a equipe é perfeita. Eu agradeço muito a Deus, porque a minha equipe tem esse perfil. Mas isso foi se construindo. Então, eu estou há 10 anos nessa missão e nesse cargo. Cada diretor tem o seu perfil de trabalho, tem a sua conduta técnica, operacional, né, desse serviço. Então, dentro do que na nossa formação nós nos preparamos, a gente faz aquilo que a gente entende como o melhor, né, dentro da política da assistência. Então, quando nós chegamos, a gente observou o idoso só com o cuidador, com cozinheira, com lavadeira, com serviços gerais e com a diretora, que seria eu, ele não teria uma vida completa. A gente poderia Sim. auxiliar em várias coisas, mas, por exemplo, o perfil do morador daqui, de onde eu falo agora, do estado de Alagoas, uma cidade do interior de um estado pobre, que é Alagoas, de tantas praias lindas, mas que com a realidade social ainda a melhorar em muitos aspectos. Então, o perfil nosso aqui, hoje, estão acolhidos 46 idosos. É um acolhimento para ambos os sexos, então nós temos 23 senhores e 23 senhoras acolhidos nesse momento. O perfil dessas pessoas, pessoas com sequelas de AVC, uma boa parte. Temos cardiopatas, hipertensos, diabéticos. 19 dessas pessoas são cadeirantes. 5 dessas pessoas não enxergam. Então, problemas auditivos. Então, o perfil dos que estão acolhidos aqui nessa casa é um perfil que denota que a gente tem que ter políticas de cuidados de saúde implantados e funcionando para reabilitar, para proporcionar a esses idosos acolhidos o que eles estão apresentando de necessidades. Então, precisa que se tenha, e a gente tem aqui um fisioterapeuta. Isso não é um luxo, não é uma coisa extra. Isso é um instrumento, um profissional extremamente necessário para a reabilitação. E como está aqui no Estatuto do Idoso, eu estou com ele do meu lado. Está aqui, né? É o nosso livrinho de bolso, que esse daqui é grandinho, mas eu tenho um pequenininho também. Ô, Ana, Então, nós temos algo em comum, viu, Ana? Olha aqui. pronto. Ah, o meu é grandão, porque a vista está ruim, aí o grandão melhora, né? Então, é colocado para as entidades, né, no Estatuto do Idoso, o que é que a gente tem que ofertar para o idoso? Uma vida digna, com saúde, com educação, com lazer, com segurança. Então, aqui dentro, nós conseguimos implantar uma sala de aula. Eles têm EJA, Educação de Jovens e Adultos, dentro da casa deles. Tem um auditório e eles têm aula diariamente.
Então, outras ILPIs não têm esse espaço. E não tem muitas vezes, não é porque não quer, é porque muitas vezes o município que está não tem a cooperação necessária. Muitas vezes a sociedade também fecha um pouco os olhos. Às vezes é culpa também nossa, enquanto administradores, de não buscarmos os meios, de não aplicarmos, né, as técnicas que nós sabemos, os caminhos que a gente pode traçar para chegar e conseguir. Agora, fácil não é, porque editais com projetos abertos para pessoa idosa são muito escassos, né? Os editais abertos para melhoria, né, da estrutura física de LPI, a gente não vê isso, né? E o salário do idoso ajuda apenas na sua manutenção, porque quando em um quadro de funcionários, que no caso aqui hoje nós temos 23, você tem um psicólogo, nem que seja uma vez por semana, mas você tem fisioterapia, você tem técnicos de enfermagem que passam as orientações para a questão da higiene, que vê a questão do medicamento, validade do medicamento, glicose, pressão, né? E aí, professor que dá aula. Então, a demanda profissional para uma estrutura técnica de qualidade, que a gente consiga atender o que está aqui posto no estatuto, que lá fala um monte de coisa que tem que ofertar, que tem que fazer. Mas aí, essa premissa, essas diretrizes são postas aqui, mas muitas delas estão postas também para o poder público, não é só para a LPI. O poder público, dentro do Estatuto do Idoso, tem inúmeros artigos em que eles são provocados, que eles são convocados a cumprirem, para poder nós, sociedade, tanto nós que fazemos os acolhimentos, como as famílias que agora nos ouvem, nos assistem, e que tem idoso em casa, poder dar o melhor para aquele idoso, né? Poder realmente trazer uma vida digna para ele, porque o lugar do idoso não é em LPI. E LPI é um espaço na última situação, depois que se esgota todas as possibilidades. Porque aqui nós temos um roteiro. Para estar acolhido aqui, precisa passar pelo CREAS. O CREAS vai fazer uma análise da situação para, a partir daquele estudo social, ver se o idoso quer ir para o abrigo, para a ILPI, para a instituição de longa permanência, e ele aceitando, vem o segundo passo. Por exemplo, exames. Imagina uma ILPI com 46 pessoas e acolhe-se um idoso que está vindo com uma doença infecto-contagiosa, por exemplo, tuberculose, e nós se a gente não tiver um exame preventivo, né? O risco que a gente vai colocar os que já estão, os funcionários que estão cuidando deles também. Então, é uma série de procedimentos que nós adotamos, isso aqui, e outros abrigos também já fazem isso, para poder preservar os que já moram e aquele que está chegando também. Então, o CREAS hoje é, vamos dizer, o braço de apoio e nós também para eles somos esse aporte. Porque se o CREAS for provocado a respeito de uma situação, chega uma ligação no CREAS, tem um idoso na rua tal, que está assim, assim, o Ministério Público vai no CREAS também na ligação, no e-mail, e se eles constatarem realmente uma situação de violação de direitos, e que realmente eles perceberem que aquele idoso não pode ficar mais de um minuto naquele barraco sozinho, porque ele não tem família nenhuma, que acontece também. Tem idoso que já faleceu esposa, que não teve filho, que os irmãos idosos já faleceram também, e que um sobrinho ou outro mora lá do outro lado do país, então perdeu todos os vínculos e está lá sozinho, num canto, numa periferia ou até mesmo na beira da praia. Esse final de semana que passou, uma senhora de 104 anos foi encontrada sozinha em sua residência aqui no meu estado, na capital, Maceió, e os vizinhos já anunciaram, essa idosa ela vive sozinha e ela tem 100 e poucos anos e ninguém está cuidando dela. Resultado, quando o resgate chegou para protegê-la, para ampará-la, procurar uma ILPI para institucionalizar essa idosa passou poucos dias internada e faleceu. Ela morava numa zona nobre aqui da nossa capital, que é um bairro Jatiuca. Não sei se você que está aí no sul já ouviu falar, no sudeste já ouviu falar.
né? Jatiú, que é o bairro Beira É, Praia. Então, não é só na periferia que está acontecendo essa situação, né? exatamente. Que a gente está precisando mobilizar, que a gente está precisando levantar. As ILPIs, elas hoje, ao nosso ver, ela não tem um papel só de cuidar dos que já estão aqui. A gente tem que levar e jogar para a sociedade essa reflexão, porque a gente está chegando aqui na nossa ponta, né? A gente está na ponta, no cuidado, né? Direto àquela pessoa, e nós estamos vendo que, se em curto prazo de tempo, se não houver, por parte da sociedade, os encaminhamentos de políticas públicas necessárias, conscientização das pessoas, né, de quando observar casos de violência, denunciar, né, porque os canais de violência que são usados para violência contra a mulher, violência contra a criança, é o mesmo canal que também é para o idoso. Mas se você for avaliar hoje os dados, né, o perfil da procura e da denúncia do idoso ainda é muito pequeno. E isso não reflete a realidade. Não é porque tem pouco caso de violência, não é porque tem pouco caso de negligência, de abandono. Não é. É porque a gente está numa sociedade ainda que descriminaliza os velhos, os idosos, que os rejeitam, né? Que os colocam à margem, né? Justamente aqueles que tanto colaboram, que tantos ensinamentos nos trazem e que estão vulneráveis. Eles estão vulneráveis. Então, qualquer pessoa, qualquer cidadão em situação de vulnerabilidade, ele tem que ser amparado e protegido por nós, sociedade, e pelo poder público. E a família, nesse caso, é o esteio. Sem família, sem uma família preparada e a família amparada, não tem como resolver essa situação. Porque, como a gente estava discutindo agora há pouco, muitas vezes vai se procurar um abrigo, vai se falar e pensar em colocar numa ILPI, porque não se tem condições de cuidar. Mas e se tivesse socialmente um amparo? A família que tiver idoso em casa, que cuidar do seu idoso, ela mensalmente vai ter as fraldas que vão chegar lá no carro de uma secretaria de saúde, ela vai ter uma equipe do Melhor em Casa, né, visitando o seu lar, orientando, atividades práticas, fazer na prática mesmo. Vamos lá, a gente vai aqui ensinar essa família, ó, quando o idoso estiver transtornado, a questão do Alzheimer, como lidar? Porque às vezes o idoso acontece aqui conosco. Ele chega revoltado, eu quero ir para minha casa, eu vou para casa. Aí a gente, vai para casa, tá bom, vamos lá, vou levar você em casa. A gente dá uma volta no abrigo, chega no quarto dele, pronto, chegamos. Aí ele olha, obrigado, viu? Obrigado, tô em casa. Então, é técnica. Não é que ele, aquilo ali, o profissional, né, principalmente a psicologia, ele trazer essas perspectivas, essas orientações, né? Eles esquecem, a gente não pode bater de frente. Você esqueceu, você não pode esquecer. Você tem que lembrar. Então, são atitudes, né, que nós muitas vezes cometemos. A gente comete essa violência por não conhecer, por não saber. E aí é quando hoje a maioria das famílias estão se sentindo desamparadas, porque elas não veem outra situação a não ser buscar a institucionalização, levar para aquele antigo asilo, que ainda é muito discriminado, que tem muito a melhorar em toda a parte do nosso país. A gente observa que tem casos pontuais, casos realmente de instituições que, por despreparo técnico, muitas vezes a questão é um prato de comida e uma cama forrada, mas por técnica, por não ter muitas vezes profissionais capacitados, que abram esse leque, que abram a mente, que quebrem essas barreiras de preconceito que se construíram historicamente, né? Então, abrigo, sim, é lugar de dança, é lugar de namorar, é lugar de estudar, é lugar de praticar atividade física. E as pessoas ainda não têm essa visão. As ILPIs ainda não conseguiram ter dentro da sociedade esse reconhecimento. E muitas não têm esse serviço, não conseguem ter esse serviço, porque muitas vezes o poder público se exime de suas responsabilidades legais, né? Não se aproximam, não buscam, né? Trabalhar tecnicamente esses instrumentos, que nós somos instrumentos a favor da sociedade, e aí todo mundo faz de conta que está tudo bem, né? E aí vai levando. Exatamente. Mas
Estamos aqui nesse bate-papo para desmistificar muita coisa. Exatamente. Aí, Ana, é uma coisa que você falou aí, né, da questão do poder público. Eu vejo que ainda falta muito para eles fazerem, né? Então, deixa muito a desejar. Isso é uma coisa clara, é uma coisa óbvia, né? Porém, eu vejo assim, que as ILPIs, né, que são aquelas boas, aquelas que a gente vê, que tem um trabalho sério mesmo, muitas vezes elas acabam sendo prejudicadas por conta de outras. Porque o que a gente tem percebido, que com esse crescimento populacional da terceira idade, né, o que acabou acontecendo? Então, teve uns estudos que eu andei fazendo, e que a gente viu que o número de LPIs cresceu assim assustadoramente, né? Então cada esquina tem um, então tem uma casa, você tem uma garagem ali, você adapta ali, né, um cantinho, uma cadeirinha ali, sabe, um banquinho ali, alguma coisa assim, né, para poder ali estar acolhendo, porque exatamente virou uma fonte de renda, infelizmente, né? E eu vejo assim, é bom a gente ter as ILPIs para poder acolher os idosos que estão nessas situações vulneráveis, porém, eu vejo que a gente precisa trabalhar com mais ímpeto essa questão das pessoas se conscientizarem da importância que é cuidar do idoso, né, e que eles sejam mais empáticos, porque o poder público ele deixa muito a desejar, ele deixa, né? Mas vamos olhar para a sua instituição. Hoje à tarde eu estava vendo um vídeo, né? E eu confesso da sua instituição aí, a Casa do Pobre, né? E eu confesso que foi difícil segurar as lágrimas, Ana, né? Que apareceu no meu timeline assim. Eu falei, gente, é um sonho, né? É um sonho de que todas funcionem da mesma forma. Então, as mesmas dificuldades que você tem com o poder público, todas têm, mas fazem acontecer, né? De uma forma ou outra a gente faz acontecer porque tem como fazer. Então, exatamente aonde que entra, Ana, o meu trabalho, né, do desenvolvimento humano, né, de buscar aí essa conscientização das pessoas, que nem a gente fala, a técnica, todo mundo tem. Né? Se você vai até uma ELPI, que tem o fundador, o gestor, ele tem ali a formação, você vai ver que ele tem a formação, que ele tem a técnica. É lógico, né, que a gente não generaliza, mas muitas vezes ele não tem esse olhar humanizado, infelizmente. Mas eu falo com base no que a gente tem trabalhado, que a gente tem buscado, e é exatamente por falta do despreparo, né? Então, buscar essa área gerontológica, né, para que possa entender melhor. E não pegar aquele montante e fazer, eu vou fazer e acabou. Não, tem que ter uma estratégia, né? Tem que ter aquele olhar humanizado. Então, eu vejo assim que você também tem os mesmos problemas que as outras, mas você vai atrás, você busca, então a gente tem que arrumar o caminho, né? Eu como gestora de uma LPI, olhar, um exemplo, olhar para a ILPI da Casa do Pobre Santo Antônio, o que é que deu certo lá? Né? Está dando certo lá. Então a gente vê que a qualidade de vida dos idosos lá é outra. Então eu quero ver o que deu certo, então eu quero também aprender e fazer. Né? Então eu vejo que falta muito isso. Né? Então, e por conta disso, eu vejo que as outras acabam sendo penalizadas. Porém, a gente tem uma Ana Paula que vem aqui, né, com essa doçura, com Uma esse uma olhar, equipe ótima. exatamente, né? Que nem você falou no começo, que hoje você pode contar com essa equipe, né? Então, esse cuidado, esse zelo, essa busca pelo melhor, né? Esses dias eu fui prestar mentoria para uma ILPI, que a pessoa solicitou, né? Então, estava com muitos problemas lá, né? Então a gente foi criando estratégias aí. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ver as que deram certo, vamos ver o que dá para você fazer. Então a gente vai orientando, né, o que está errado, o que não está. Vamos trabalhar dentro da lei, para exatamente buscando aí a qualidade de vida para aqueles que precisam. E outra coisa também, Ana, que eu vejo que a gente tem um problema muito sério, né, é questão familiar, que nem, por exemplo, a sua ela é do Estado, essa Não, que é da você... Sociedade São Vicente de Paulo, é filantrópica.
ou seja, É não tem fins filantrópica. lucrativos. Uma outra triste Uhum. realidade é que no nosso país, instituições públicas também são raros os casos, instituições do governo, né, governamentais. Exatamente. Então, instituição federal para idoso, da última vez que foi feito um levantamento, no Brasil inteiro, instituição do governo federal destinada a acolher idosos só eram duas. E recentemente chegou a notícia de que nem essas duas não tem mais, só teria uma federal. Que tristeza. E precisa. Então, no meu estado, Alagoas, não tem nenhuma estadual. No seu estado tem Tá. instituição estadual para idoso de acolhimento? Não, estadual não. Não, Não. não. Então, Não são tem. nesses aspectos que a gente começa a ver, né? Essa ausência, o poder público ele tira, né, seu time de campo, diz não, ali já tem gente cuidando, vou cuidar de outra coisa, não vou mexer ali não, né? Esses abrigos, essas ILPIs que funcionam, como você falou muito bem, pega uma casinha, aluga, coloca 4, 5 idosos. Isso aí não é ILPI, isso aí é pilantragem, isso aí é gente má, né? Pessoas más. Porque a fiscalização, os conselhos de direitos precisam ser acionados e tomarem conhecimento desse tipo de situação. Porque para funcionar legalmente, uma ILPI é muita coisa, é muita papelada, é muita burocracia. Para funcionar mesmo direitinho, dentro da legalidade, as cobranças e as diretrizes são imensuráveis, né? Imensuráveis. A vigilância chega, ela quer olhar a distância entre as camas, a lâmpada de emergência da parede. Olha que a gente está falando de coisa, entre aspas, que a gente deveria dizer Sim. supérfluo. E aí tem banheiro que não tem o corrimãozinho para segurar, né? Eles não têm aquela proteção, que o piso não tem aquela, não é antiderrapante, ou seja, que idoso cai com facilidade, aquele piso totalmente liso. Então, assim, quando nós, sociedade, soubermos presenciarmos situações de negligência, violência dentro das ILPIs, é nosso papel buscar acionar esses órgãos. Ó, na rua tal, tem um abrigo que está funcionando, não sei se vocês já sabem, passada lá. Porque não é ruim ser visitado por uma fiscalização. Isso não é ruim. Isso, pelo menos para a gente aqui, cada vez que a fiscalização vem, para mim é um momento de desabafo, primeiramente. Porque quando ele pergunta, tem isso que eu não tenho? Eu digo, rapaz, eu não tenho. Mas assim, se você mostrar um medo de correr atrás, porque eu já fui em tal canto, já fiz isso, já fiz aquilo, tentei. E muitas vezes o pessoal da vigilância ri. Assim, eu acho engraçado, porque eles vêm naquela perspectiva, né? Fazer as orientações e cobrar as diretrizes. Mas a gente coloca para eles que é uma obrigação de todos nós, sociedade, fazer que esse instrumento ele funcione e que tenha tudo que eles estão cobrando. Então, assim, não é fácil ter um trabalho dentro de um LPI. A responsabilidade de vidas que são trazidas para aquele espaço, que você responde civilmente, criminalmente, por qualquer coisa que acontecer com aquelas pessoas, isso é muito pesado. Os vicentinos, eles têm hoje no Brasil mais de 600 lares, 600 ILPIs hoje são da Sociedade São Vicente. E aí não são essas ILPIs que abriram a semana passada, são ILPIs de 50, de 60, de 70 anos de fundação, né? Que Antigas. vem daquela história lá, né, de quando idoso nem salário tinha. Então não são oportunistas, não criam ILPIs para meio de vida. Pelo contrário, eles têm ao longo dos anos quebrado barreiras, buscado dentro dos meios legais atender a tudo que se coloca, mas também provocar a sociedade. Porque imagina só, se os vicentinos, se a Sociedade São Vicente diz, ó, a gente não vai mais poder trabalhar com ILPI. São muitas normativas, a gente não tem condições, em tal lugar já foi processado, em outro lugar já houve notificação ao Ministério Público, a gente não quer mais lidar com isso. Eles teriam esse direito, porque é uma sociedade que não é pública, uma sociedade civil organizada, né? Um grupo de leigos que tem esse trabalho historicamente de anos e anos. Mas imagina se esses 600 abrigos hoje fossem desativados. De onde Meu sairiam Deus. mais 600 abrigos, né, para prestar essa assistência, porque
não é depósito, não é lugar de colocar de qualquer forma. Ah, eu não quero mais cuidar do meu avô, ele tá chato, vou levar para um abrigo. Não, tem uma burocracia, tem uma fiscalização e uma análise para se chegar a institucionalizar. Agora, são todas as ILPIs assim ainda não. Falta Sim. da questão da fiscalização chegar mais junto, cobrar mais, falta. É fácil? Não é, né? Porque quando chega que diz assim, ó, já que vocês não têm as condições mínimas para funcionamento, nós vamos acionar o Ministério Público e esses idosos vão ser direcionados para outros abrigos, né? Porque esse não tem família, aquele não tem, aquele outro não tem. Isso é um problema social gravíssimo. Imagina a cabeça daquele idoso, né? Aquela idosa, né? Meu Deus, eu já saí da minha casa, aí agora eu estou num abrigo. Aí o abrigo agora foi fechado, eu já vou para outro abrigo. Gente, são vidas, são seres humanos, são Exatamente. histórias. Eles criam vínculos, né? Quando eles chegam numa ILPI, eles constroem vínculos afetivos, eles encontram um grande amor que muitas vezes está dentro de uma ILPI. Aqui a gente já fez casamento na capela. Então, Olha, que legal. já casou idoso aqui. Então, Que coisa mais linda. envolver toda a sociedade, o poder público, o Ministério Público, o Conselho, envolver todo mundo nessa dinâmica, né? Responsabilizar, trazer, dividir, porque essa não é uma responsabilidade só dos vicentinos, nem só daquela outra pessoa que abriu uma ILPI. Essa questão do cuidado com o idoso. A questão do cuidado com o idoso, ela diz respeito a todos nós, independente de qualquer coisa, né? Então, para que a gente tenha, né, internalizado e externalizado essa perspectiva e tomar para a gente essa missão de que o idoso é nosso, é da sociedade, é um patrimônio, são histórias de vida, são os nossos ancestrais, nossos pais, nossos avós, nossas mães, que simplesmente são descartados porque avançaram na vida, que devia ser um período de conquista, de celebração. Nossa, eu estou vivendo muito, eu estou com 80, eu estou com 90, eu estou com 100. Que celebração, né? Que dádiva. Aí muitos idosos hoje estão depressivos, tentando suicídio, porque estão chegando, em vez de receber tudo isso que eu acabei de falar, que é esse reconhecimento, né? E essa honraria, né? Nossa, você está indo longe, você ainda vai mais longe, eu confio em você, você não só vai aí no 80 não, vou te encontrar lá em 110, 120 e a gente vai se encontrar. Então, levar essa Exatamente. esperança para eles, né? Trazer para eles essa esperança. E o nosso idoso hoje, o idoso hoje do nosso país em si, no geral, é um idoso esquecido, é um idoso que está sendo colocado à margem. E as ILPIs, por uma boa parte da sociedade, são vistas como o lugar de penalizar o idoso. O idoso que não Exatamente. está sendo bonzinho em casa, né? E muita gente vai e diz, ó, oh, você está fazendo isso, né? Também você vai ver, qualquer coisa eu boto você naquele abrigo não sei onde. Entende? Isso é uma violência, né? De você. São duas violências. Uma contra a ILPI, que muitas vezes é uma ILPI que tá ali fazendo um papel belíssimo, diferente da família que está Exato. ali ameaçando, né? E uma violência contra o idoso, né? Dizendo a ele, ó, você é descartável, você não está servindo mais, eu vou colocar você. Olha só o termo, vou levar você. Quer dizer, você deixa de se dominar, de ser dono de si, para que uma outra pessoa, né, vá cuidar, né? Uma ILPI vai cuidar. Eu vi que alguém Exatamente. colocou assim, é uma nova família, até a Lu. É uma nova família, realmente, que eles conhecem e que eles conquistam. A gente tem que, enquanto ILPI, enquanto abrigo, a gente acolher eles naquele momento que eles chegam como a esperança e não o abandono, e não o lugar do Sim. esquecimento. Então, muitas famílias trazem para as LPIs e dão as costas e acham que a responsabilidade terminou ali, né? Que, já resolvi, pronto, consegui uma vaga lá na LPI, pronto, lá ele vai ter médico, enfermeiro, e aí lá para o próximo ano, na minha série, eu vou lá. Não é assim. Existe o Exatamente. abandono institucional é um crime previsto em lei,
que as famílias que colocam idosos em qualquer lugar, seja hospital, que internam e dá as costas e não volta, sejam em LPIs, eles respondem civil e criminalmente por abandono, né? Então, as famílias que têm seus idosos aqui na casa, por eles estarem sabendo da notícia que eles são bem cuidados, ela tem tudo. Aí acha, não, já que tem tudo, não precisa de mim lá. Pelo contrário, hoje o que mais está pesando no nosso trabalho é a ausência da família. Porque Principalmente por causa da pandemia, né, Ana? a pandemia agravou. A pandemia, para Agravou. muita família, foi aquela oportunidadezinha de ter uma desculpa quando a gente liga cobrando a Sim. presença, né? Então, nós tínhamos Uhum. aqui internet, tem 2 celulares com internet que eles podem falar por vídeo a qualquer hora do dia, né? E à noite até um determinado horário. Mas muitas vezes nesse instrumento tão simples, tão básico, gratuito, né, que o WhatsApp não paga, não se valem dele, que a gente tem à disposição. E aí vem para a parte administrativa a questão de acionar os poderes competentes para chamar a responsabilidade, porque não somos nós que vamos processá-los e penalizá-los, é o Estado. O Ministério Sim. Público, né, ele entra com ação civil pública contra aquela família por abandono, né? E aí é assim, é difícil, porque não era para ser assim. Não era para ser necessário acontecer assim. Então, os assistentes sociais dos abrigos têm todo um trabalho para fazer de sensibilização, que tudo começa por aí, né? De trazer a Sim, sim. empatia, né, dessas famílias, deles verem o contexto, se colocar no lugar do outro, né? Como seria, como vai ser você daqui a pouco? Como é que você quer? O que é que você pensa que vai encontrar Exatamente. lá na frente? É isso aqui que você O quer que você plantar, gostaria que né? fizesse com você, né? O que você Não gostaria é que aquela fizesse música, com o Padre. você? Sim. O Pode Padre falar. Fábio ele tem uma reflexão que ele traz, que ele diz assim: mais importante do que colocar no sol é lembrar de tirar do sol, Eu já vi. né? Você já viu? Exatamente. Essa, Já vi. essa, essa reflexão, Inclusive, ele ela é fez uma. muito. Eu ia até fazer uma postagem sobre isso, né? Inclusive, quando eu estava numa palestra dele, quando ele falou isso ao vivo, né? E eu lembro assim que eu refleti demais. Falei, nossa, é verdade? Eu falei, gente do céu, como é verdadeiro isso, né? Isso é demais. Só que eu vejo assim, Ana, as pessoas elas não pensam, porque as pessoas elas vivem como se elas não fossem envelhecer. Verdade. Né? Isso é muito triste, eu acho essa realidade muito triste, né? Inclusive, Ana, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou cuidadora ainda, né? Eu É, que bom. trabalho, eu trabalho como CLT, né? De segunda a sexta. E à noite, só que agora eu só peguei final de semana por conta do projeto, por conta do instituto, tudo. Então, como eu já tinha esse paciente, já, então, aí eu acabei ficando com ele e tem alguns experimentos que a gente está fazendo em que eu, assim, faço com ele, né? E tem dado super certo e ele fala que não quer pensar a vida dele sem mim, né? Então, na casa que eu trabalho, final de semana, né? Então, eu vejo que a dificuldade assim, dos pais lidarem com os netos dele, né? E um dia eu vi uma ação lá muito assim, eu achei bem revoltante, né? E eu tenho que me importar como cuidador. O cuidador ele não tem que se intrometer, né? Então ele tem que ter a postura, né, o cuidador, ou seja, ele tem que tirar o idoso daquela situação com jeitinho, né? Mas existem situações em que a gente, com postura, com classe, a gente pode dar o recado, né? Sim. E aí eu vi ali uma falta de correção que faltou do pai pro neto, junto do avô, e eu virei pro pai e falei assim, vê como você está educando, porque ele vai ser o seu cuidador amanhã, Sim. né? Fez muito Aí, bem. tipo, coloquei um sorriso no rosto, Ana, né? Tipo, né? Nessa pra dar aquela, né? Aí ele pegou, ele deu Roda risada, então não ficou um clima. gigante. Exatamente, não ficou aquele clima pesado, mas eu coloquei ele para pensar. Então, é ele que vai cuidar de você amanhã.
né? Então a gente precisa gerar esse valor mesmo e essa empatia para que as pessoas elas possam se conscientizar, né? E isso você vê em tudo quanto é lugar, é dentro de casa, é na rua, né? É nas empresas, enfim, a gente vê aí que isso tem sido um trabalho bem árduo para nós que estamos nesse caminho, né? Estamos desenvolvendo esse trabalho. Mas eu sou uma pessoa de muita fé e tenho certeza que a gente faz a diferença. Eu não posso ficar esperando que um faça que o outro faça, não. Que nem eu falo, Ana, para mim, as pessoas não sabem, a gente está na frente do vídeo e pensa que é a coisa mais fácil, né? Mas gente do céu, eu fico imaginando para o jogador entrar em campo, o que ele não passa. Porque é a mesma coisa ou para começar uma live, para ficar na frente de um vídeo, para mim é assim, né? Não é fácil. Ah, Porém, eu eu também, preciso eu tremo fazer. na base. Porém, é preciso fazer. É preciso com que a mensagem chegue onde ela tem que chegar. E eu vejo a importância disso. Então, se eu falo errado, se eu vou tremer, se eu engasgo, não tem importância. O Não. importante é que a mensagem chegue. Que nem eu sempre uso um ditado, né, que Madre Teresa falava. Eu sou uma gota no oceano, mas sem essa gota, o oceano não seria o mesmo. Verdade. Né? Sem essa Beija-flor, né? gota, exatamente, sem essa gota o oceano não seria o mesmo. Então, que comece agora, né? E a gente vai vendo os resultados, a gente vai buscando. Tem um probleminha aqui, tem um probleminha ali, mas a gente vai fazendo esse trabalho formiguinha, vai, né, tendo aí os parceiros, né? Que hoje é uma parceria que a gente fecha, de você trazer o conhecimento para a gente também, para a minha audiência. Então, eu vejo o quanto que é importante isso. E assim, Ana, a gente já está 1h06 aqui, que delícia esse Nossa, bate-papo, e eu quero te dizer que eu uma vontade imensa de te abraçar, sabe? ai, da Com essa mesma forma. docilidade, com essa docilidade, com toda essa sabedoria, né? Então a gente trabalha aí os cuidadores de excelência. Então, você com toda essa excelência, com toda essa maestria, trazendo aí, gerando valor, mostrando o valor dos Aprendendo com nossos vocês. idosos, exatamente, mostrando o valor dos nossos idosos, o valor das famílias que sofrem também, muitas vezes, por institucionalizar o seu ente querido. Então, eu vejo que a gente precisa disso. E é verdade, eu gostaria muito de te abraçar, porque eu vejo que o mundo precisa de muitas Ana Paula Moura. Muitas e muitas e muitas. Né? E esse trabalho que a gente faz, a gente consegue. Né? Que eu faço, que eu gosto muito de estudar com Martin Luther King, né? Então eu tenho um sonho, né? Então eu tenho um sonho que um dia os idosos sejam reverenciados, que eles sejam chamados de senhores, que eles sejam reconhecidos, que eles sejam respeitados. Então esse é o meu sonho, né? Então eu quero te agradecer. Se você quiser complementar mais alguma coisa, pode ficar à vontade, viu, Ana? Eu quero eu agradecer e deixar claro que o nosso trabalho aqui, eu digo nosso equipe, que os demais devem estar acompanhando, não sei se ficou gravado para assistirem depois, não é perfeito. Não é. Temos falhas, todo dia a gente aprende algo. Eita, isso a gente está fazendo assim, não está dando certo, a gente vai melhorar, a gente vai mudar. O que se transforma em um diferencial é a vontade do mudar, é a fé, né? Porque não é fácil lidar com uma pessoa idosa, saber as responsabilidades que se tem quando você responde, né? Civilmente e emocionalmente, que a gente cria ligações e afetos e laços, né, com eles. Então, não é uma parte só legal, é uma parte moral de todos nós, de fazer o nosso melhor. Então, essa docilidade que você está falando, você ainda não me viu, eu fera. Porque a doce, ela vai do doce pro azedo, basta eu ver alguma coisa, né, que a gente acredita, que a gente entende, né, como o melhor, e você vê que o outro está fazendo com intenção de errar. Uhum. Aí você vai ver uma outra Paula, que você vai desconhecer, você vai dizer, essa daí não é aquela não. Aí, aí a coisa fica feia, né? Mas assim, a gente sabe que equívocos, que erros, que falhas, que aprendizados vão ser diários, até porque é uma política e são situações que cada dia é uma coisa diferente. Mas o que nos conforta é a gente entender que aquele erro não foi com intenção, que foi feito tudo o possível e o impossível para evitar, não foi uma coisa que foi descaso. Então, assim, é para mim hoje uma noite de muita alegria de te conhecer, né? A gente se falou rapidamente pelo WhatsApp
mas eu fico restaurada cada vez que a gente fala disso, que a gente sabe que outras pessoas ouviram, que vão também ser essas sementes, que vão, né, que essa corrente vai aos pouquinhos fortalecendo, isso para a gente já ganhou a noite, já foi tudo de bom. Então, eu agradeço demais a oportunidade, deixo um abraço, meu respeito, peço desculpa a algo que a gente tenha falado que alguém discorde, mas a gente traz aqui de peito aberto, sem nada planejado, com script, né? A gente pontua aqui num lápis, pega aqui um papel, mas pontua algumas coisas, mas nós não somos donos da verdade, donos do conhecimento, a gente está aqui falando de situações reais, do que a gente entende, do que a gente percebe. E a gente agradece para aquelas pessoas, né, que estão é, nos ouvindo, ou concordando ou discordando, mas que estão aqui com a gente até agora. Exatamente, né? Porque a live existe porque eles estão aqui, porque eles nos acompanham também, né? E a gente tem para quem falar. Estou dando uma olhada aqui para ver se tem alguma pergunta, né, aqui para a gente aqui que a gente não respondeu, que o pessoal não fez pergunta. Só teve uma pessoa que perguntou no começo o que era ILPI, né? Sim, Que é uma questão, às vezes eu estou no serviço, Ana, né? sim. E eu converso bastante, eu falo, não, porque é ILPI. E eles ficam, o que é ILPI? E aí Aham. ele tem então eles perguntam. Então, assim, a gente percebe que as pessoas não sabem, não conhecem esse termo, até mesmo porque é novo, se for olhar bem, né, Ana? É um Sim, termo novo, não tem nenhuma pergunta aqui, não. é um Não tem nenhuma termo, pergunta aqui. é um termo novo e o mais importante é as pessoas entenderem que esse termo significa acolher. E LPI significa Uhum. acolhimento. Se entender isso, já tá bom. Não precisa nem decifrar. I de que, L de que, P de que, nem precisa. Basta entender que é um Ah, lugar que exata, acolhe, né? Que acolhe pessoas idosas exatamente. e que precisam de apoio, que precisam também de correções, né, para os casos omissos, para os casos que acontecem de erros. A gente precisa também tá observando e pontuando para contribuir, porque se o INLPI fechar, outra vai poder abrir clandestina, vai. Mas aqueles idosos ali, essa situação, né, de não ter para onde ir, onde é que eu vou ficar de verdade, isso tudo é muito duro, né, e é muito desumano. Então eu não sei nem porque o Exatamente. Instagram não derrubou a gente, porque me disseram, com 1 hora o Instagram derruba, a gente tá aí com Então, eu sorte. acho que, né? Na verdade, eu acho que o assunto está muito bom, viu? Legal, né? Eles estão Mas gostando. exatamente, mas é isso daí. Eu gostaria de agradecer as pessoas que estiveram aqui com a gente, o seu Elton Pimenta, que estava aqui com a gente também, a Sônia Pop. A Sônia Pop, ela é minha mestra aqui em Campinas, né? Então, ela assim, tem um conhecimento muito grande. Eu falo que ela é minha mentora, né? Que Então, ela me ótimo. ajuda muito hoje, que se eu dou alguns passos é porque ela me ajuda aí muito. Tem a Juliana Felício também, que é da minha equipe, que trabalha aqui, também gostaria de agradecer. E a sua audiência também, eu gostaria muito de agradecer por estar aqui. E a você, Ana, gratidão infinita e que a gente possa aí fazer uma parceria. Quero muito ir para Alagoas, né? Isso. Conhecer a instituição, ver como é que Seja funciona, bem-vinda. porque a gente tem assim o projeto de fundar a Casa de Amor e Acolhimento Santo Padre Gobi, né, que é uma instituição em que nós vamos acolher os idosos que vivem na rua, né, que não, ele não vive em situação de rua, né, porque a situação dele não vai mudar, mas assim que vivem na rua. Então a gente tem esse projeto, a Plenitude ela funciona, né, com esse intuito de ter essa verba para futuramente a gente fundar essa casa. Eu falo que esse projeto já existe no coração de Deus, né? Então, na hora certa ele vai acontecer, mas a plenitude já está acontecendo, então a gente já faz o nosso trabalho voltado para isso também, para que futuramente a gente funde essa casa. Então, um belo exemplo para mim, né? Uma modelagem seria a casa em que você e sua equipe comanda, porque a gente vê, que nem eu comentei que vi no vídeo, foi difícil segurar as lágrimas, né? Um cuidado, um zelo. Então a gente vê a seriedade e eu quero te parabenizar, parabenizar a sua equipe também, e que Deus os abençoe para que vocês continuem firmes, fortes aí, cuidando dos nossos idosos, que dependem, que eu digo, muitas vezes nós somos os braços, muitas vezes nós somos a perna, e muitas vezes nós somos até a própria cabeça deles, né?
Então, eu falo que esse trabalho não tem preço, não tem, sabe, não tem valor, é fazer, porque é o amor mesmo que dita tudo. Ana, muito obrigada e te peço desculpas se teve alguma coisa que não saiu do seu jeito, mas nós estamos aqui aprendendo. Tá bom, minha querida, que a Verdade. gente possa fazer mais lives, viu? Isso, pode contar comigo. Estou por aqui. Muito obrigada e a nossa audiência também. Ana, um beijo no coração e parabéns para você e por toda a sua equipe, tá bom? Beijão, querida, e obrigada, Obrigada. viu? Obrigada.